Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol. Bom dia a todos. Bom, turma, chegando aqui para primeiramente, vou passar essas notícias aqui, mas depois vou trazer alguns resultados de ontem que acabei não trazendo na agenda, né? Bom, a primeira situação é sobre uma demissão de treinador. Mauro Fernandes foi demitido do Central de Caruaru. Eu até trouxe um destaque sobre esse treinador ontem, né? Que ele não estava assinando o documento como treinador do Central, documento de jogo mesmo, que o treinador tem que assinar assim quando divulga a escalação, né? E ele foi demitido pelo Central devido a maus resultados. Ele que deve estar se aposentando do futebol, né? A propósito. Uma outra situação, Pedrinho, jogador que tá no Atlético Mineiro, eu já falei, né? Aliás, pra galera do YouTube acho que não falei ainda, mas vamos lá. O Pedrinho, jogador do Atlético Mineiro, ele vai sair em julho do Atlético Mineiro e vai ficar de fato no Shakhtar Donetsk. Ele tá por empréstimo do Shakhtar ao Atlético Mineiro. Ele tá por empréstimo, né? Então ele acertou uma renovação de contrato com o Shakhtar até 2029. Ele acertou essa renovação de contrato com o Shakhtar Donetsk e vai ficar lá em definitivo. Uma outra situação também aqui. Bom, gente, passando os tais resultados que disse, né? De ontem que acabei não trazendo aqui. O River Plate do Uruguai venceu o Montevideo Wanderers pelo placar de 4-0, Copa do Uruguai. O River Plate da Argentina venceu o Excursionistas por 3-0, Copa da Argentina. Também tivemos Barcelona 8, Sevilha 0, Copa do Rei da Espanha feminina. Também tivemos o Al Ittihad vencendo o Al-Tay por 3-0 pela volta do Campeonato Saudita. Aqui também, gente. Continuando. Bom, galera, o Grêmio tentou fechar a contratação de Leandro Damião, né? O centroavante que está livre no mercado, ex-Internacional, ex-Santos. Bom, não conseguiu por quê? Devido ao que eu já trouxe para os amigos, né? O Leandro Damião fechou com Curitiba, né? Não sei se de maneira oficial já, mas fechou. E será jogador do Coxa, né? Uma outra situação é uma coisa que deve se confirmar muito, muito em breve, que é a saída de Rames Rodrigues do São Paulo e a ida dele para o Besiktas, provavelmente. Bom, o que está acontecendo? O Rames Rodrigues de fato não deve ficar no São Paulo, certo? O clima tá pesado e não tá legal para ele nem para o São Paulo. E deve ser rescindido o contrato do jogador com o São Paulo, certo? Antes de dar o sim para o Besiktas e ele ir para a Turquia, ele deve avaliar outras propostas, certo? Vamos aguardar para onde é que ele vai de fato. Vamos lá, gente. O Palmeiras oficializou, né? No dia de ontem, a contratação do jogador Lázaro, que chega do Almeria. Por empréstimo, né? Lembrando. O Seul, da Coreia, eu também já trouxe essa notícia alguns dias atrás. De fato tá fechando, tá? A contratação de Jesse Lingard, o jogador inglês, deve ser oficializado dentro em breve, daqui a alguns dias, né? O Corinthians, por sua vez, tenta uma cartada por Claudinho, do Zenit. Beleza? Esse pode ser o primeiro reforço do Corinthians na... Não sei se já foi oficializado, né? Mas pode ser o primeiro reforço de uma possível era do Antônio Oliveira no Corinthians. Vamos aguardar aí, né? Luciano Ribeiro. Esse foi demitido do Porto de Caruaru, do Clube Atlético do Porto de Caruaru, clube da primeira divisão do Campeonato Pernambucano. E o Carlos Alberto foi contratado para o seu lugar, para ser o novo treinador do Porto. E já estreou ontem o Carlos Alberto pelo Porto, e já com derrota, no caso, para o Náutico, né? Pelo Campeonato Pernambucano. Continuando. Gente, o empresário do jogador que atualmente ainda está no Al Ittihad, o Igor Coronado,
o empresário desse jogador, veio a público esclarecer algumas coisas. Primeiro, tem saído notícias falando que esse jogador tem sido oferecido insistentemente ao Flamengo. E o empresário negou tudo isso. O empresário falou que o Matheus Bach, que é o filho do Tite, atual treinador do Flamengo, entrou em contato com esse empresário, querendo saber a situação de Igor Coronado, se ele poderia chegar para o Flamengo. Então, essa é a situação, gente, segundo o empresário do jogador, certo? Paulo Pesolano, que atualmente está no Valladolid, da Espanha, ele que já passou pelo Cruzeiro, né, aqui no Brasil. Bom, ele também foi procurado para assumir o Corinthians, mas negou de primeira, certo? Ele pretende cumprir o compromisso lá no Valladolid. Gente, só confirmando que o Corinthians ainda não oficializou a contratação de Antônio Oliveira, tá? Não oficializou a contratação desse treinador. Bom, vamos lá. Bom, gente, o jogador Brian Hoffman. Esse jogador está assinando com o Brighton. Será o mais novo jogador do Brighton da Inglaterra. O Borussia Dortmund perdeu um jogador, gente. O Thomas Meunier, jogador belga, lateral, assinou com o Trabzonspor da Turquia. Luiz Muriel, esse jogador é um jogador colombiano e, bom, estava na Atalanta e agora assinou com o Orlando City, né? Lá por 3 temporadas, certo? 1 milhão de euros é o que o Orlando City pagou para ter o jogador, a Atalanta. Bom, gente, troca de clubes, né? Possivelmente. O jogador Kalimuendo, que é um jogador da base do PSG, tá no Rennes da França, e o Lille, que é um outro clube francês, tem interesse na contratação do jogador. Clubes do Brasil têm interesse na contratação de Olivier Giroud, atacante francês do Milan, certo? Não se sabe dizer, não saiu nas notícias qual clube do Brasil, quais clubes que têm interesse no jogador, mas Olivier Giroud interessa a clubes do Brasil. Vamos lá. Bom, gente, o jogador Semik Litsoya, que é um jogador revelação do Besiktas da Turquia, interessa clubes como Sporting, Benfica, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Aston Villa, Arsenal e outros tantos, gente. São muitos clubes interessados nesse jogador, certo? E vários desses clubes já enviaram olheiros para observar esse jogador em campo em jogos do Campeonato Turco, lá pelo Besiktas, certo? Vamos em frente. Bom, gente, o Real Madrid, o Liverpool e o Manchester United têm interesse na contratação de Cassiolo, que é um zagueiro marfinense do Bayer Leverkusen, certo? Vamos lá, gente. O Atlético de Madrid, o Barcelona e o Arsenal têm interesse na contratação do jogador Alex Garcia, certo? Para contratar ainda nessa janela. Vamos lá, gente. Mason Greenwood. Esse jogador pertence ao Manchester United e está emprestado ao Getafe da Espanha. O que acontece? O Atlético de Madrid monitora a situação do atacante. O Corinthians, por sua vez, tem interesse no jogador Nathan Silva, que é um jogador que atualmente atua no Pumas do México, certo? Uma outra situação também aqui, Benzema. Gente, a situação de Karim Benzema lá no Al Ittihad não tá nada legal. Ele foi reintegrado ao elenco do Al Ittihad e começou a treinar, sendo que nesse mesmo treino, o Marcelo Galhardo teria mandado com que ele ficasse treinando em separado, devido a ele estar fora de forma física com relativa aos outros jogadores que já estavam treinando. Ele, não gostando disso, discutiu com o Marcelo Galhardo, se retirou do treino e a situação tá feia, hein, para ele no Al Ittihad. Apesar do interesse do Real Madrid, o atacante Haaland, norueguês, não tem interesse em sair do Manchester City da Inglaterra. Vamos lá, gente, para fechar o mercadão da bola, fechar as informações em geral, né? Ontem rolou, né, o último dia de julgamento de Daniel Alves,
lá sobre toda essa situação. Bom, ele chorou no depoimento, alegou que estava bêbado, tudo isso. E os responsáveis pelo caso, os juízes, né, os jurados, vão ter 30 dias ou até 30 dias para dar a sentença, o veredito no caso, do que vai acontecer, se ele será absolvido ou se ele será condenado, certo? Então, há até 30 dias como prazo para que os jurados decidam o que irá ser feito, né? Bom, gente, passando as datas das finais da Copa da Ásia, que será, repito, entre Catar e Jordânia, e passar a final também da Copa Africana de Nações, que será entre Nigéria e Costa do Marfim. Bom, a final da Copa da Ásia vai acontecer ao meio-dia desse sábado, que vem agora, entre Catar e Jordânia, meio-dia, certo? Copa da Ásia, nesse sábado. No domingo, às 5 horas da tarde, Nigéria e Costa do Marfim. Certo, gente? Domingo, 5 horas da tarde, Nigéria e Costa do Marfim, final da Copa Africana de Nações. Bom, gente, Nigéria e Costa do Marfim terá transmissão em TV aberta, a final da Copa Africana de Nações, assim como toda a Copa Africana de Nações tem tido transmissão em TV aberta, que foi pela Band, e a final não será diferente. Então, repito, Nigéria e Costa do Marfim, 5 horas no domingo, transmissão da TV Bandeirantes, na TV aberta. A final da Copa da Ásia muito provavelmente não terá transmissão em TV aberta, só dos canais ESPN, certo? Então é isso aí, galera, vamos que vamos. Bom, galera, antes de ir embora, né? Antes de acabar de fato as notícias por aqui, só passando esse dado, com essa demissão que eu falei aí, né? Do Mauro Fernandes pelo Central, no Campeonato Pernambucano, é a terceira demissão de treinador só nesse Campeonato Pernambucano, só na atual edição. O primeiro treinador demitido foi o Vinícius Bergantin, que inclusive já está num clube de São Paulo, né? Tá treinando um clube paulista, já o Vinícius Bergantin já foi contratado. Mas bom, a primeira demissão de treinador foi dele, relativa ao Retrô. Ele estava no Retrô aqui de Camaragibe, Pernambuco. A segunda demissão de treinador foi justamente a do Luciano Ribeiro, pelo Porto, né? E agora essa do Mauro Fernandes. Então, temos 6 a 7 rodadas, eu não vou precisar para os amigos, do Campeonato Pernambucano. E já 3 demissões de treinadores, né? No Campeonato Pernambucano, no caso. Gente, voltando aqui porque tem mais notícias, hein? Vamos embora. O Cruzeiro oficializou o que todo mundo já sabia, né? Mas o Cruzeiro só oficializou no dia de ontem a contratação de José Cifuentes, jogador equatoriano que chega por empréstimo para o Cruzeiro. Ele é um volante, já jogou na seleção do Equador, a Copa do Mundo e também parte das eliminatórias. Ele chega emprestado pelo Glasgow Rangers para o Cruzeiro, Glasgow Rangers da Escócia, né? Apesar de não ter sido confirmado oficialmente ainda, mas o Cuiabá já está procurando um novo treinador, gente. E Armando Evangelista, que já passou recentemente pelo Goiás, é um plano A para o Cuiabá. Seria um outro português treinando o Cuiabá, no caso. Alexander Dias, esse jogador é um atacante e está chegando por empréstimo do São Lourenço da Argentina pro CRB de Alagoas até o fim da temporada, gente. Mais um estrangeiro, né? No CRB, o CRB que já tem um Facundo Labandeira, que passou pelo Sport aqui, e agora chega outro gringo, o Alexander Dias, para fazer parte do elenco regatiano.